Olá, queridos e queridas, seja muito bem-vindo a mais um novo episódio no Arco Assinara, um podcast focado em trazer pessoas que fazem acontecer para falar sobre negócios, venda, desenvolvimento pessoal e os bastidores das empresas sem muito blá blá blá, de forma leve e suave. Eu sou Sinara Rodrigues, CEO da Plus Imobiliária, especialista em marketing de venda direta. A minha missão de vida é levar conhecimento ao máximo de pessoas possíveis para que elas também conquistem a sua liberdade de tempo, liberdade geográfica. Se você já faz parte do time de empreendedores, deixe seu comentário, #sou empreendedora. Se você não é e não manja muito do negócio, prepare o papel e caneta, porque os convidados são de peso e eu tenho certeza que vocês irão tirar muitos insights valiosos por aqui. E agora eu tenho o prazer de convidar essa empreendedora, mãe, esposa. Ela tem vários papéis maravilhosos que eu vou apresentar para você. Fiquem preparados, anotem, pegam papel e caneta, porque vai ter muitos insights, garanto para você, principalmente para todos os papéis: empreendedora, mãe, amiga, uma grande líder, né? Porque você, além de ser líder como empreendedora, você é líder como mãe. Então, eu vou apresentar a nossa convidada maravilhosa, seja bem-vinda, Laís Vital. Ela é coach, terapeuta, expert em relacionamento, trabalha com técnica de neurociência, PNL, gatilhos mentais e desenvolvimento pessoal desde 2015. Mulherada, presta atenção, vocês anotem papel e caneta. Ela trabalha em mais de 18 países. Olha que incrível, olha que convidada de peso. Ela tem ajudado inúmeras pessoas a recuperar seus relacionamentos e superar a crise de casamento. Nós sabemos, né, Laís, que tem muitos insights aqui para você contribuir conosco sobre isso. Se livrando da ansiedade, crenças limitantes e crenças centrais. Então, viram que é uma convidada de peso, um papel e caneta, e vamos agora receber essa maravilhosa. Seja bem-vinda no Arco Assinara, que Oi, honra! Sinara. A honra é toda minha, viu? Muito obrigada pelo convite. E vamos, né, falar um Vamos pouco sim, sobre vamos essas multifunções. Porque multifunções. isso é a mulher moderna, A né? mulher Que é mãe, é dona de moderna. casa, é esposa, é empreendedora, né? Profissional e tá tudo bem, tá tudo Isso mesmo, certo. eu vejo que o papel nosso aqui no Arco Assinara é para trazer inspiração para quem está em casa, para quem nos acompanha no YouTube, no Instagram, para quem faz esse, né? Porque aqui é levar nossas experiências para que a gente possa contribuir, tanto quanto nós contribuir com quem participa conosco, está aqui nos acompanhando, e também é uma troca, né, Laís? Com certeza. É, Vamos lá, eu quero que você me conta o seu início, né? Me conta um pouco como foi o seu começo, o que você fazia antes de se tornar coach, terapeuta. Me conta, me fala. Eu brinco que, assim, eu já fiz de tudo um pouco antes de começar e antes de me encontrar nessa área, né. Eu fiz direito até o nono período, não concluí, porque nesse meio tempo eu encontrei essa paixão dentro do coaching, dentro da terapia. Eu falei: "É isso que eu quero para minha vida". "Nossa, Laís, mas faltava tão pouquinho", mas era um pouquinho que eu não senti mais necessidade, Coração porque pulsar, né? eu Tipo falei: assim, "Agora é isso que eu quero fazer, é essa a minha entrega". Então eu não vi realmente, né, chegou um ponto que eu falei: "Não, eu não vou continuar em algo que eu não vou exercer e que, né, agora é outra coisa". Então foi quando eu aham, comecei a estudar e a me apaixonar por esse universo. E eu trabalhei como auxiliar de dentista, foi o meu primeiro emprego, trabalhei como aham, secretária, trabalhei como vendedora de operadora, de vendendo chip, aham, planos para aham. telefone. Trabalhei como recepcionista de hotel, que inclusive foi o meu Bacana. último emprego antes de começar a atuar na área, porque precisava dos corres, né, para a gente pagar a Sim, faculdade sim. e conseguir se manter. Então, assim, tudo isso, e aí eu entendi, falei: "Opa, agora é isso que eu quero para minha vida". Então, no fundo, já despertava dentro de você a área comercial, né? Se você for olhar aí, você sempre trabalhava à frente, no relacionamento com É, pessoas. esse sempre foi o meu perfil, né, lidar com pessoas, trabalhar com liderança de pessoas, em apresentação de escola, sempre estar envolvida com questão de, representante de turma, apresentação de dança, de quadrilha, de teatro, eu sempre estive ali
né? Desde muito criancinha, eu lembro que na época que eu estudava o ensino fundamental, tinha as pecinhas de escola, eu era a que me destacava. Eu lembro que uma época eu fui a Maria, porque tinha uma apresentação de Natal, e eu peguei o microfone e arrasei Olha que no bacana. canto, cantando lá. Então, assim, eu sempre tive esse espírito de liderança e de estar ali à frente, muito aflorado, né? E você percebe que hoje, que independente assim, parece que numa fase da nossa vida, o nosso ponto forte, que seria essa área de comunicação, de conhecer o outro, já vinha aflorando na sua vida, né? Só que você parece que no fio da sua vida, você não consegue enxergar isso. É o que eu sinto que a maioria das mulheres, das pessoas, elas têm um pouco de dificuldade de perceber esse feeling para sua área profissional. É isso, porque assim, o que que acontece? É, Antigamente a gente era criado para quê? A gente terminava o ensino médio e tinha que entrar na faculdade. Não existia outra coisa. Ou você era médico, advogado, arquiteto, enfim, né? Ou você era professor, ou você. Então, assim, era uma coisa bem taxativa em relação. Você só vai ser alguém se você estudar, fazer faculdade, passar no concurso público e nanana. E era isso. Empreendedorismo era uma coisa que era totalmente escassa e desacreditada, né? Então, assim, era aquele padrão, né? Que todo mundo tem que seguir esse padrão, senão não vai ter sucesso na vida. Era mais ou menos isso. Aham. Então, assim, desde muito nova, eu brincava, os meus amigos falavam assim: você tá na faculdade errada, você tem que ser psicóloga, porque eu dava Olha, conselhos sobre relacionamento para todos os meus amigos. Aí falava: você tem que ser psicólogo, porque você tem que dar conselhos sobre relacionamento. Porque sempre que tinham crises, desde muito nova, eu era apaziguadora. E olha só, aflorando a minha profissão, aflorando a sua e eu profissão. só que na época não existia coach, na época não existia terapeuta, na época é o que eu tô falando, era aquele O seu meio, padrãozinho. né? E também o meio que você convive. Por isso que é interessante vocês que estão aí em casa, a gente vive num mundo muito mais fácil, né? Se você for olhar, por causa da questão da internet, da evolução da internet. Então, você aproveitar a oportunidade de ficar se observando, né? O que que você gosta de fazer mais para que você possa aprimorar, né? Tipo, criar um músculo do que você realmente Se gosta. encontrar, Se né? encontrar. Isso, perfeito. Então, isso começou na escola, isso já vinha. Aí, no decorrer da sua vida, né, da vida do cotidiano, eu acho que assim, o universo foi te colocando com pessoas certas e você encontrou aquela pessoa que agora é o momento para que você descobrisse a oportunidade de fazer coach. Então, o que que acontece? É importante a gente falar que pessoas que nadam contra a maré, elas são muito julgadas, elas são muito apedrejadas, e as coisas acontecem, não é esse mar de rosas. Eu Perfeito. brinco que eu vim da improbabilidade, né? Eu sou totalmente improvável. Por quê? Falava, que? Até hoje, pessoas me falam assim: você é o quê? Sou coach de relacionamento. E existe essa profissão? Alguém paga para isso? Então, até hoje eu tenho esse. Não, sim, não só existe, como eu atendo em mais de 18 países, tenho aí um leque extenso de mais Que é de uma 2 dor mil muito profunda, alunos, né? e de atendimentos, né? De atendimentos individuais, com várias reconquistas aí, vários casais que se reconciliaram, que saíram da crise, várias pessoas que tinham traumas, bloqueios emocionais que eu atendi em demanda individual, também usando técnicas do coach, usando técnicas da terapia integrativa, da terapia cognitivo-comportamental, que hoje me agradecem e falam: minha vida era outra. Então, assim, ainda assim, existem pessoas que desmerecem e diminuem a minha profissão, como profissão de várias outras pessoas, Sim, né? concordo, concordo. Então, assim, você tem que saber o que você quer e não ouvir o que ninguém fala. É isso, eu gosto disso, eu vou fazer isso, isso vai dar certo. Eu sempre falo que Concordo. quando você tem essa coisa, fala assim: por que que eu larguei o direito? Porque, ah, não, se eu não der certo como coach e terapeuta, eu tenho o direito, não.
Não tem essa de ter duas opções, você só tem que ter uma opção. Porque você vai se engajar naquilo ali como se a sua vida dependesse daquilo, porque realmente depende. E assim, o seu trabalho é um trabalho que eu falo o seguinte: quando você trabalha em algo que tem uma dor, tem um trabalho. Então, cuidar da parte do relacionamento, da parte emocional, em todas as áreas, tá? Porque primeiro começa, é como se a sua casa é a sua base. Então, ela é o seu coração, se você for olhar pela metáfora. Então, se você não cuida do seu relacionamento com a sua família, com você mesmo, para você ser uma pessoa melhor, como que você vai conseguir os outros pilares? Então, o coach de relacionamento, que né, que você é especialista nisso, você tem um leque, eu acho que é um oceano de pessoas que nesse momento precisam do acompanhamento. Eu mesmo vejo a necessidade de ter um coach financeiro, um coach na área de relacionamento de esposa, para que eu possa, né, principalmente na área terapeuta, para que eu possa me acalmar. Porque uma coisa eu vou falar aqui para você, se você como especialista, pedir opiniões na área de relacionamento para uma pessoa que não está preparada, você pode estar jogando fogo na faísca. Eu sempre falo sobre isso com os meus coachados, né, com os meus terapeutizandos. Eu falo, mas é porque minha amiga falou, meu amigo disse, os meus amigos que eu perguntei. Aí eu falo, você teria capacidade de entregar, não, meu filho ou eu mesmo estou com um problema de saúde, tem um advogado aqui, ó, me opera. Então, por que você faz isso com o seu relacionamento, com a sua vida amorosa, com o seu desenvolvimento pessoal, com a sua vida como um todo? Ouvindo opiniões de pessoas que não são competentes, porque é essa a palavra. Perfeito, perfeito. Eu não tenho uma visão para falar, não. Será que esse imóvel aqui era um imóvel bom? Será que ele está avaliado no preço certo? Gente, eu não sei. É com assinar. Sim, é o nicho, entendeu? Você Sim, é especialista em cada um na eu sua falo área. cada um no seu quadrado. Então as pessoas têm que parar de ouvir pessoas que vêm de relacionamentos frustrados, de mágoas, de traumas. E quando você pergunta uma opinião, ela não vai vir imparcialmente te passar aquele conhecimento e te dar aquele conselho. Ela vai vir carregada de tudo isso e com a visão que ela tem do que é um relacionamento, do que é uma crise. E é exatamente por isso que elas moldam esses conselhos e na grande maioria dá errado. Porque ela não sabe o que é comportamento humano. Ela não tem essa técnica, esse conhecimento técnico para saber te direcionar da maneira correta. Perfeito. E a probabilidade de dar errado é enorme, porque, então, olha, viu, vocês que estão aí de casa, você que é casada, você que está solteira, você que está buscando um relacionamento, você que está aí do outro lado, e muitas vezes se sente sozinha, muitas vezes você quer dividir os seus momentos, escolha buscar um profissional que possa, não tenho custo, não tenho dinheiro, tem tantos outros caminhos que você pode buscar um profissional, você possa buscar cuidar do seu espírito, né? Porque eu acredito que quando você cuida do seu espírito também, fazer uma atividade física. Porque muitas vezes você vai pedir opinião, como a Laís aqui, que é terapeuta, coach, trabalha na área, para alguém que não é por maldade dela. Não. Ela só não está preparada. Ela só não é apta para aquilo ali. Ela vai te aconselhar com a visão dela. Isso. Né? Das E não o que realmente você precisa naquele momento, né? Então, eu anota isso aí, coloca isso em prática. Eu sei que muitas vezes a gente passa por isso, eu também passo, a gente já passou, né? Então, hoje mesmo, quando eu for procurar tirar alguma dúvida, eu quero tirar uma dúvida com uma pessoa que realmente já viveu e que possa me dar um caminho com mais clareza. Perfeito. Isso é extremamente importante, Sinara, quando a gente fala assim, com alguém que já viveu. Exatamente isso. Eu sempre falo dentro da minha profissão que você não tem como levar alguém a um lugar que você nunca foi. Perfeito. Né? Então, assim, quando a gente fala sobre essa improbabilidade,
Eu falo que eu já fui aos lugares em que eu levo hoje as pessoas que estão comigo a serem pessoas melhores e a terem relacionamentos melhores. Perfeito. Eu tive uma estrutura familiar totalmente quebrada, pais e mães separados. Aos 2 anos, eu fui morar com os meus avós maternos, que foi quando aconteceu a separação dos meus pais. Através de terapias, eu descobri já na minha vida adulta que esse rompimento, essa separação, no meu inconsciente, era como se eu tivesse ficado órfã de pai e mãe, e eu desenvolvi uma ira muito grande devido a esse sentimento de abandono, de perda, né, de ter ficado órfã. Eu perdi meu pai e minha mãe no meu inconsciente. Não, eu continuei tendo contato com eles. Não foi uma relação tranquila. Não, minha mãe era uma adolescente. Minha mãe, quando ela me ganhou, ela tinha 16 anos de idade, né? Então, assim, para 28 anos atrás, né, é muita coisa. 28 anos atrás o mundo era totalmente outro. Isso. Meninas de 15 anos brincavam de boneca, Sim, né? sim. Então, assim, realmente, minha mãe casou muito cedo, teve uma responsabilidade na qual ela não estava preparada. Onde a gente fala sobre o preparo, ela não estava preparada, ela não era madura o suficiente para ter uma criança, a responsabilidade dessa criança, né? Então, assim, nesse meio tempo, existiram várias situações. Me senti não amada, então, opa, ó a crença central de desamor aí. Né? A gente Perfeito. fala sobre as crenças, Muito. agora a gente vai falar mais sobre mais elas. profundo, né? Mais Mas assim, profundo. contextualizando, né? Principalmente na história da Laís, que não, muitas Laíses passam por isso. Então, assim, Né? é uma coisa que é muito difícil. Quando eu falo pra mim, a crença de desamor é a crença mais desafiadora. Não que as outras crenças, né, a crença de desvalor ou a crença de desamparo não sejam crenças, a gente olha e fala, não, são verídicas, é isso, é legítimo, não. Só que a fundamentação do desamparo e do desvalor, ela é muito mais fácil de ser trabalhada. Por quê? Muitas vezes a pessoa desenvolve o desvalor porque ela fez uma atividade na escola e ela errou no quadro, os coleguinhas riram, ela desenvolveu um trauma e daquele momento em diante ela já se auto-sabotava. Então, quando ela fez no ensino fundamental, ela errou, no ensino médio ela fez 10 contas, mas ela errou uma. E o que ela levou? A uma que ela errou, porque ela já estava com aquela, né, a gente fala que as crenças centrais, elas, com o decorrer do tempo, elas vão se firmando cada vez mais e vai ficando mais difícil de você conseguir. É como se fosse uma casca. Exato. Você vai criando várias cascas de laranja. Isso, é a maneira que você olha para o mundo e que você age em relação às situações da vida. As suas crenças centrais e aquela que brilha mais forte, ela vai determinar como você vai ser dentro das suas relações amorosas, as suas relações sociais, familiares, profissionais. E você vai percebendo isso no decorrer de quanto tempo? Porque até os seus 16 anos, você não tem noção, né? Eu falo eu como mãe, eu tenho a minha filha de 13, eu já tô sentindo essa percepção, assim, da mudança, desde os 7 anos, aí com 8, com 9, com 10, agora com 13, que tá bem aflorado, né? A gente percebe. E assim, eu tenho uma preocupação tão grande, sabe? Porque eu falo, meu Deus, eu preciso ser uma mãe melhor, mas ao mesmo tempo eu falo, não posso me cobrar tanto. Então, ter é muito importante o que a Laís está falando aqui, para a gente se conhecer, para a gente ficar mais atenta na nossa casa, dessa percepção com os nossos familiares, com os filhos mais próximos, com pessoas mais próximas nossas e até mesmo conosco. Sim, quando eu identifico o que é meu. Quantas vezes a gente tem atitudes impulsivas que você faz e depois você fala, mas por que eu fiz isso? Nem tinha necessidade disso tudo. Eu nem precisava me exaltar tanto, eu nem precisava ficar tão aborrecida, tão chateada com essa situação. Mas por quê? Opa! Quando você identifica a sua crença central, as crenças limitantes que você tem e principalmente as raízes dos seus traumas e bloqueios emocionais, eu sempre falo que o conhecimento ele salva e ele liberta. Porque às vezes é uma coisa que você acha que não tem relevância, mas que quando a gente vai perguntar em terapia, eu tenho recentemente, essa semana passada, eu atendi uma terapeuta que ela falou assim, né, uma coachada, eu falei, não, a gente vai voltar, né, dentro do atendimento. Ela lembrou de um cachorro que ela tinha e o cachorro foi atropelado. Então, assim, hoje ela com mais de 30 anos,
o cachorro faz falta e ela tem essa ruptura, para ela foi um trauma. Um medo de perder pessoas. Depois disso, ela nunca mais teve animal de estimação. Não é um trauma? Não é um medo de ser deixado? Não é um medo de perda? Sim. E isso não é só com o animal, porque isso já vinha de raízes. E o que ela pode agregar até na vida dela de desenvolvimento, né? Sim, já Profissional. vinha de raízes assim. Aí você vai olhar a estrutura familiar dela, né? Os pais se separaram e o pai foi ausente e etc. Então, assim, quando você olha as repetições, né? Então, a pessoa ela tem muito medo de se relacionar. Porque existem maneiras de se lidar com as nossas crenças, né? Sim, A sim. dela, por exemplo, de desamparo, né? A dela de desamparo. Ela tem medo de se relacionar com pessoas. Ou ela fica no raso, dentro dos relacionamentos, ou ela faz de tudo pela pessoa e se submete, se sujeita a coisas que não passa por cima do que que ela é um com o sente, outro, né? Do que é o sim, servir um dos com o outro. 50% por medo de ser deixada. Daí, via de regra, são duas situações. A pessoa que ela tem o desamparo como a crença central, ou ela faz algo, sufoca a pessoa de tanto amor, de tanto cuidado, com medo de ser deixada, e faz a pessoa deixá-la por atitudes sabotadoras, Sim. ou ao menor sinal que essa pessoa pode deixar, ela vai lá e mete o pé na carreira antes, né? Ela deixa a pessoa, sim. porque a questão dela é o desamparo. Ela tem medo de ser desamparada e ela vive repetindo esse ciclo vicioso na vida dela. Tá, perfeito. Então você percebe isso, né? Porque você percebe. Uma dica que você daria o quê? É escrever num papel, numa agenda, escrever algo do dia que você vê suas dificuldades, o que você tem dificuldade, que você percebe que é abusivo. Por exemplo, escrever assim, olha, eu tenho essa dificuldade, e qual que é o foco, assim, que você daria aqui para nós aqui, para quem está em casa, quem está assistindo, quem vai ficar assistindo, reassistindo, que poderia, por exemplo, melhorar, dar um passo a mais. Ela está vivendo um relacionamento assim, né? Porque isso acontece sempre, né? Vivendo um relacionamento onde o relacionamento não é 50-50, ou ela cobra mais do parceiro e não se olha no espelho, né? Porque é muito isso. Eu faço essa perguntinha para mim todos os dias, tá? É necessário que você tenha essa clareza, esse conhecimento, né? De falar, opa, então assim, ler livros de autoajuda, ver conteúdos, né? Muitas vezes eles te trazem essa clareza. Identificar, fazer uma autoanálise da sua vida como um todo, né? Padrões de relacionamento. Como era a sua relação com os seus pais? Porque a relação com a sua mãe, principalmente, é a mãe de todas as relações. Mas dentro da relação que você tem com o seu pai, que você construiu com o seu pai, você vai ter vários resquícios na sua vida inteira. Enquanto eu sempre falo assim, identificar, aceitar, perdoar, liberar o perdão é a primeira coisa. Não tem como você seguir a sua vida sem você liberar o perdão. E entender que você é pequeno e o seu pai e a sua mãe são grandes. Ai, Laís, mas você não sabe o que é que ele fez comigo. Você não sabe o que é que ela fez comigo. Você quer ter paz na sua vida? Você quer ter sucesso na sua vida? Você quer ter uma família abençoada? Então deixa essas amarras para trás. O perdão que você libera não é porque a pessoa merece, não é porque o seu pai ou sua mãe merece ser perdoado por aquilo que fez com você, ou o seu ex-marido, seu ex-companheiro, ou aquele seu amigo. Mas o perdão que você libera é para que você siga em paz. Porque enquanto você continua remoendo essa raiva, essa mágoa, a sua vida ela não caminha. É sobre você, não é sobre o outro. Você viu aí que há o segredinho, a cereja do bolo, mulherada, homens e mulheres, queridos e queridas, libere o perdão, tá? Porque quando libere o perdão para você, no seu coração, na sua alma, porque quando você libera o perdão, a sua vida vai fluir, as coisas vão acontecer. Ah, mas e a pessoa não liberou o perdão? Não tem problema. O importante é você, é o seu espírito, é a sua consciência, é o seu subconsciente. Até porque quando você fica com aquela mágoa, com aquela raiva da pessoa, gente, a pessoa está vivendo a vida dela,
tranquilamente, ela não tá nem lembrando que você existe. Ela não, tipo assim, ela não deixa de viver, ela não deixa de ser feliz porque você tem mágoa, tem raiva de algum erro que ela cometeu com você. E você fica, em tudo que você vai fazer na sua vida, aquele sentimento é uma trava. Porque você Sim, se trava para outros relacionamentos, você desacredita nas pessoas, você se sente incapaz porque você fica remoendo e lembrando o tempo inteiro daquelas palavras, daquelas atitudes, se achando incapaz, deixando de ter uma autoestima, porque você. Então, assim, quando você perdoa, você não vai esquecer, mas você vai lembrar daquilo sem que aquilo doa, sem que aquilo te sim, machuque, sim, sem que aquilo te concordo afete. plenamente. Isso é libertador, tá? Eu falo que eu trabalho isso constantemente. Eu trabalho isso constantemente. E isso é contínuo, não é, ai, se vai acontecer e vai ser uma vez. Não. A gente é eterno, sabe? Melhoria, melhorando consigo mesmo, suas emoções, não é, Laís? Você é eterno. E para você poder crescer, para você poder romper com a confiança no outro, com a confiança na sua família, com a confiança em você, você tem que seguir o que a Laís está falando. Esquece o seu passado, colha o seu passado como lembranças maravilhosas, libere o perdão e faça um planejamento do merecimento, né? Você não vive mais naquele passado. A sua vida é agora. Enquanto você continuar permitindo que esse passado te assombre, que esse passado deixe marcas e tome as rédeas da sua vida, das suas atitudes, você vai continuar sendo frustrado, você vai continuar sendo infeliz e você vai continuar ferindo pessoas, que é o principal, Laís. Por que que os relacionamentos hoje não dão certo? Porque são pessoas feridas, que vêm de traumas, bloqueios emocionais, que não se curaram, que não perdoaram, e um acaba sempre ali trabalhando o que há de pior no outro. Laís, por que, meu Deus? A pessoa que eu mais amo é a pessoa que mais me passa raiva, é a pessoa que mais me deixa triste. Porque se você for fazer uma análise, a crença central que você tem mais atenuante é a crença dela também. Também é muito elevada. Só que a Interessante. maneira de você lidar com essa crença é totalmente diferente. É o oposto da pessoa que você ama. Então, o que para você, né? Onde eu falo sobre o desamparo. Uhum, Você está tentando manter o relacionamento e a pessoa está tentando ir embora, porque ela vem da crença de desamparo. Então você está sempre sofrendo porque você está tentando segurar e ele, com uhum. medo de ser deixado, está tentando ir embora, porque é a crença dele, né? Assim como as outras crenças. Então, assim, é importante você identificar dentro de uma relação, é, você ter essa autopercepção, esse autoconhecimento. Uhum. Laís, né? O que que são crenças centrais? Quais são as crenças Sim, centrais? sim, Qual é sim, a sim, minha? sim, isso. Por favor, seja bem específica. Né? Qual é a minha, né? A gente fala sobre crença de desvalor. O que que é a crença de desvalor? Das duas, uma. É aquela pessoa que ela vai estar sempre se sentindo desvalorizada, insuficiente. Ela é uma pessoa de baixa estima, ela é uma pessoa que ela não consegue terminar o que ela começa, porque ela sempre vai se achar incapaz, Sim, né? Existe essa vertente. sim. E existe a vertente do seguinte: a pessoa que ela se sente desvalorizada, o que que ela vai fazer? Ela vai se vestir de uma casca, de uma armadura de autossuficiência, de não precisar de ninguém. Eu sou perfeito, eu não faço. Você conhece alguém assim? Eu Muito. sou perfeito. Eu sou perfeito, eu não preciso de ninguém, eu me basto, eu não mereço menos, mas isso nada mais é do que uma casca, porque no fundo, essa criança interior falou: a partir de agora, eu vou ser perfeito e não vou mais precisar de ninguém, não vou permitir que ninguém me machuque. Então, a partir de agora, eu sou essa pessoa, né? E o que que acontece? Geralmente uma casa com a outra. Aí que vem o choque. Meu Deus, aí vem a eletricidade, aí vem aquele choque que Aí vem a segura. maneira de ser reativa. Você olha para a pessoa que tem a mesma crença que você, só que a maneira dela de lidar é diferente. Ela se reveste de autopiedade, ela tem medo de arriscar, ela tem medo de não ser suficiente, de não ser capaz. E você, isso é frescura, mas lá no fundo você se sente exatamente assim. Só que é muito mais fácil você olhar para o outro e achar que ele é um fracassado, que ele se faz de vítima, porque Sim. ele não sacode a poeira, porque ele não levanta. Mas a maneira dele lidar com isso é diferente, dela lidar com isso é diferente. Aí que vem aonde que a gente faz a percepção para que você possa melhorar.
para que o relacionamento possa Exato. Então, assim, continuar, quando persistir. quando a gente fala sobre terapia de casal, né, as pessoas veem, já é uma terapia. Não, eu sempre gosto de entender o lado de um, as queixas de um, as queixas do outro, para conseguir identificar, né, essa balança do que está pesando mais para um, do que está pesando mais para o outro, e principalmente entender qual a crença central, qual a crença intermediária de cada um, para entender, né? Porque quando a gente quantifica, às vezes a sua ela brilha 70 para o desamor, a da pessoa ela brilha 50, ela brilha 40, mas ela tá lá e ela tá conflitando com a sua crença e ela tá fazendo com que o relacionamento de vocês fique cada dia mais difícil, porque vocês não conseguem se compreender. Perfeito. E eu sei que a maioria das pessoas é isso. É verdade, essa questão de compreender o outro, saber quando você tem que recuar para você poder avançar, para você saber que é o tempo do seu parceiro com o seu tempo. Eu sempre falo que fazer bons acordos, né? Mesmo que você faça bons acordos, você também entender que ali ele precisa de você, que você tem essa Identificar a comunicação. raiz do problema, parar de ficar protelando e empurrando com a barriga. Porque o problema dos casamentos hoje, não, tá bom, mas aconteceu isso aqui, mas não vai acontecer mais. Mas a gente já conversou. Né, quando você faz, né, a gente sempre fala sobre essa compensação, Sim, sabe? sim. Quando você compensa a pessoa, quando você vai lá, ela faz algo errado. Não, mas eu fiquei chateada. Beleza, ficou chateada, mas você não mudou de atitude. A pessoa vai continuar entendendo qual é o grande mal da sociedade hoje. Aham. São pessoas tão feridas, tão amarguradas, e que muitas delas não buscam a ajuda necessária, que elas acham que, eu tenho um namorado, né? Eu tenho um namorado, esse namorado ele mentiu para mim, ele me traiu, ele me tratou mal, mas ele me pediu perdão e ele falou que vai mudar. Sim. Ok. Quanto mais você perdoa, mais você ensina o outro como ele deve te tratar. Você não está ensinando que ele deve mudar por Olha um você. insight Você valioso. não está ensinando que ele deve mudar dentro do relacionamento porque você deu mais uma chance. Você está ensinando ele que aquele seu limite ali foi alcançado. Agora ele vai tentar outro limite. Porque o ser humano ele é assim, ele testa limites. Então, entende uma coisa, você está passando por uma situação na qual você não consegue mudar o outro, muda você. É sobre você, relacionamento não é sobre o outro. Perfeito. Né? É o que eu Concordo. aceito, é Concordo. o que eu deixo que a pessoa faça. Mas ele está fazendo isso comigo. Não, ele não está fazendo isso com você. Você está permitindo que ele faça. E até quando você vai permitir que faça? Mas eu amo essa pessoa. Ok, mas se olha no espelho. Quem é a pessoa que tem que ser mais amada? Como você tem se enxergado dentro dessa relação? É aí que entra a terapeuta. Exato. Porque existem pessoas que se olham no espelho, conversou sozinho, não consegue, tem clareza, seja humilde, que precisa de ajuda. E aí você tem que buscar uma pessoa especialista para te dar essa luz. Principalmente agora, essa pandemia, o índice de divórcios enorme, né? O índice de divórcios, de rompimentos, isso assim, o que é estatístico. E aqui no Brasil a gente sabe que a maioria das pessoas juntam, né? São relacionamentos ali em que as pessoas não chegam a oficializar no papel e tá. Então, assim, o que a gente tem de índice, de estatística, de divórcios de fato, não chega nem 10% do que realmente aconteceu. É porque você falou tão perfeito, porque o que acontece? A pessoa, ela junta, não, se não der certo, separa. Se não der certo, Sim, separa. mas não é assim. E é onde eu falo, lembra onde eu voltei e falei, por que você largou o direito e focou nisso aqui? Porque não existe essa, se larga eu separo. A sociedade hoje virou uma sociedade de coisas e pessoas descartáveis. Tudo é descartável. Você já entra achando que vai dar errado. Gente, não tem se não der certo. Eu brinco, né? Tem um meme que fala assim, meu marido casou comigo por livre e espontânea vontade, mas para separar não é do mesmo jeito, não. Ele vai ter que dar uma falecida, né? Eu brinco, eu falo para ele morre de rir. Porque quando você não coloca a sua energia e toda a sua vontade de fazer dar certo, a sua família é um negócio. Sim, né? O seu casamento ele é um negócio. Concordo. A sua casa é um negócio. Se você não está lá empenhado, colocando energia, colocando força e acreditando que aquilo vai dar certo, vai dar errado. A empresa vai falir. Sim, a empresa vai falir. Concordo plenamente. Então, essa questão de falar, mas se não casou, separa e arruma outro.
Escolha bem a pessoa que você está se relacionando. Para de pular de galho em galho. Você não está resolvendo um problema, você está arrumando outro. E outra coisa, você, por exemplo, você falou tudo. Aí, não, eu vou separar, porque eu não estou feliz, ele não me trata bem, bamimi, bababá, bababá, só ele, né? Não procura uma especialista para te ajudar, não escreve, não procura cuidar do seu espírito, que aqui vários insights valiosíssimos aqui para vocês que estão em casa. Aí encontra outro parceiro. Aquele Com as outro, mesmas características, porque é talvez você que pior. atrai. Sim, Sabe porque é por quê? você que atrai. Não, e outra coisa, se você for olhar aqui, o pior, por quê? Porque ali no primeiro teve filho. Aí você já tem. Então, querendo ou não, você tem que. Realmente, você não pode ficar num relacionamento abusivo. É por isso que a gente fala que você tem que ter a clareza do que é o seu Às relacionamento. vezes você está repetindo um padrão. É repetindo Olha um quantas padrão. pessoas têm um padrão, uma estrutura familiar quebrada. Porque ter estrutura familiar quebrada não é só ter pai e mãe divorciados, não. Ter estrutura quebrada é você ter pai e mãe juntos, onde o pai bebe todos os dias, chega agressivo, bate na mãe. A mãe é dona de casa, se sujeita a isso, se sujeita a traições, a agressões físicas, verbais. Você repudia tanto aquela situação que você reproduz. Nós reproduzimos aquilo que nós Concordo. repudiamos. Então, entender que você está reproduzindo um padrão, né? O rótulo, quando você fala assim, o meu pai é um monstro, o meu pai, eu não gosto do meu pai, né? Eu não gosto do meu pai porque meu pai maltratava minha mãe, ou eu não gosto da minha mãe porque da minha mãe ela me abandonou meu pai. E quando você cresce remoendo, ó o perdão aí, né? Remoendo Isso. aquela. Já é mal para você, né? Porque Remoendo você aquele tá rótulo, né? colando Remoendo as aquele rótulo. cascas dentro O do meu pai fazia isso com a minha mãe. Eu jamais quero ser como o meu pai. O meu pai era agressivo, o meu pai era um bêbado, o meu pai era mau caráter, o meu pai era isso, o meu pai era infiel. E pega tudo aquilo. O que que o seu cérebro ele vai entender? Meu pai. Meu pai. Seu O rótulo que você cria, subconsciente. o rótulo que você cria é meu pai, é a figura do seu pai. O que que o seu cérebro, o seu inconsciente vai fazer? Você se tornar o seu pai. Por quê? Você Que forte busca, isso. nós seres humanos nascemos para buscar aprovação. Fato. Todos nós buscamos Sim. uma validação, Sim. uma aprovação. Sim. Por que que a gente se arruma, fica bonito? Pra gente se aprovar. Muito, graças a Deus, Que né? bom. Que Nós bom. nos aprovamos para nós mesmos. A gente olha, cara, tô gata hoje pra caramba. Mas existem pessoas que se arrumam para outras pessoas. E até mesmo a gente se arruma para outra pessoa. Sim, a gente, não, vou me arrumar bem, porque assim, vou chegar lá, que as pessoas, a gente vive nessa validação. Reconhecimento. né? Reconhecimento, não- pertencimento, O que amor. Isso. O que você não pode deixar é que essa validação do outro seja maior do que a sua consigo mesmo. Quando você Concordo. faz Que aquilo forte isso. condicionado, né? Eu só vou fazer, não tem sentido. Eu não vou estudar, porque eu só vou estudar se essa pessoa aqui me validar. Só se eu tiver com essa pessoa, se essa pessoa acreditar em mim. É onde a gente entra em relações tóxicas, abusivas. É onde a gente Deixar de entra viver os seus em sonhos dependência por afetiva causa para do viver o outro. sonho do outro. Ou se condicionar. Eu faço por causa de fulano. Não. O maior amor da sua vida é você. Eu sempre falo que o relacionamento é um espelho. A pessoa vai te amar como você se ama. A pessoa vai te valorizar e te respeitar como você o faz. Muitas pessoas falam assim, fulano de tal não me valoriza. Tá, mas você sabe o seu valor? Você sabe o que você está buscando dentro de uma relação? Gente, as pessoas hoje, elas vivem em um mundo descartável, onde eu falo, em que as pessoas entram assim, não deu certo com esse, eu tiro outro. Beleza, mas o que você está procurando? Você não vai achar um robô com todas as características Não vai. e sem os defeitos. Não vai. Ok, mas você tem que colocar numa balança. Mas é a mesma coisa, quando você não tem essa clareza do que você procura, do que você busca, do que você quer para a sua vida de fato, é a mesma coisa de você ir no mercado com fome. Qualquer porcaria vai servir. Nossa, e come. E compra muito. Qualquer porcaria vai servir. Sim, eu concordo. Você foi muito pontual. Liberar o perdão, procurar um especialista, um coach, terapeuta, algo que possa te auxiliar. Ai, se não tenho dinheiro, não tem como. Gente, Minhas hoje, condições o são muito SUS, simples. Você vai num posto de saúde, Laís, é rápido? Eu já fui. Eu precisei, né? Eu entrei em depressão uma época, não tinha, eu falo da improbabilidade, não tinha condição nenhuma. E eu fui no posto de saúde, onde o clínico geral
né, me encaminhou para a psicóloga e a Viu a psicóloga me importante? atendeu. Viu a importância? Então, sempre tem um caminho. Sim, Sempre tem um caminho quando você se permite a dar essa ter oportunidade essa para você. humildade de A reconhecer. Isso, que não, que o problema não é o outro. O problema é você ter que tirar as cascas sua primeiro, se conhecendo, fazendo esse questionamento que você, o que que eu quero para mim? Quais são os meus sonhos? O que me faz eu levantar todos os dias da minha cama para eu trabalhar, para eu cuidar da minha casa? Qual a sua O motivação? que que é os meus porquês? Nunca ficou tão bom para você escrever, tá? Então eu dou essa dica para você que está aí, escreva, coloca um caderno de conquista, faz ali para você assim, olha, todos os seus pontos positivos. Falar em escrever, eu tô escrevendo aí também. Eu tô com um e-book que ele se chama Relacionamento Bom Não Cai do Céu. Eu vou falar sobre os principais problemas dos relacionamentos, Que é onde você não enxerga. as principais queixas e a resolução de cada problema, seja para reconquistar, seja para conquistar, seja para manter o seu relacionamento. Então, assim, tá no forninho aí, você Olha, tá falando no em forninho, escrever. ó, vai ter o Instagram dela aqui, sigam ela, tá, Laís? Vai sair esse material maravilhoso, esse projeto incrível que vai ser esse ano ainda? Esse ano ainda. Olha que delícia, mulherada, pra gente começar o ano. Eu já vou comprar, tá? Já vou comprar, eu já quero já pra mim, porque Já era para estar pronto, né, gente? Mas a mãe nem sempre está tão on. pessoal, é porque ela tá de bebê grávida, entendeu? Gravidíssima, linda, maravilhosa. E você sabe que mamãe é um presente de Deus, né? É um presente, entendeu? Então, vai sair esse ano ainda. Eu já sou cliente, eu quero, porque por mais que eu sou casada, mas é sempre buscando melhorar cada dia, né? Uma coisa que eu sempre falo pro meu esposo, eu falo para ele, eu falei, amor, vamos olhar mais as nossas qualidades do que os nossos defeitos, né? Eu falo também para os meus filhos, que eu quero, falo sempre para ela, Maria Eduarda, Matheus, quando a mamãe estiver passando por algum momento nervosa, que a mamãe estiver passando por alguma, né? Porque é normal a ansiedade, o dia a dia, o trabalho. Me lembra, pede para a mamãe respirar, pede para a mamãe falar, mamãe, calma. Vamos conversar, porque a conversa é a melhor forma para você resolver qualquer coisa. E se você vê que a conversa não está se resolvendo, igual a Laís falou, busque alguém que possa ajudar você, para pessoas que possam ajudar, profissionais que estudam e que conheçam, não pessoas que são ali Faça vizinho, essa vizinha, manutenção, exato. Faça essa manutenção. essa manutenção diária, né? Essa Em manutenção tudo na sua diária. vida, o seu carro para rodar, você tem que estar fazendo manutenção porque vai chegar uma hora que ele Perfeito, vai Laís. petecar, né? Perfeito. Então, por que que o seu relacionamento você não vai dar manutenção para o seu maior negócio, para o seu maior bem, que é a sua família, que é a sua casa, né? Porque não tem como você não estar bem dentro do seu casamento e isso não respingar nos seus filhos, isso não respingar no seu Concordo, financeiro, isso concordo. não respingar ali como um todo. Então, assim, os pilares são essenciais. Então, da mesma maneira que você faz a manutenção na unha, que você faz a manutenção dos cílios, o seu relacionamento precisa de manutenção. E a gente precisa entender isso. A manutenção não é quando o relacionamento já está por um fio de terminar, não. É quando você nota que existem diferenças que, apesar do amor, apesar do respeito, essas diferenças elas estão conflitando e fazendo com que vocês tenham dificuldade de se relacionar, de enxergar no outro as qualidades, como você falou. E quando você passa a olhar para o outro e enxergar mais os defeitos dele do que a qualidade. Quando você passa a olhar para si e enxergar os seus defeitos e não enxergar as suas qualidades. Eu tenho quantas pessoas eu falo assim, coloca, né, numa folha as qualidades, 10 qualidades do seu parceiro e 10 defeitos. A pessoa não consegue colocar qualidade. Nossa. Ou eu falo, coloca as suas qualidades e os seus defeitos. A pessoa consegue colocar um monte de defeito, mas ela não consegue colocar as qualidades. Ou ela consegue colocar todas as qualidades dela, mas não consegue colocar defeito. Né? Então, assim, essa visão distorcida de que só o outro erra, ou de que só o outro acerta e você erra, não está equilibrado. O relacionamento é 50-50, a balança ela tem que equilibrar. Então, fazer essa manutenção é exatamente para não chegar nesse estado crítico da separação. E de vários casos de reconquista que vem acontecendo. Porque, por que eu falei, não, agora eu quero trabalhar voltada principalmente para manutenção.
dos relacionamentos em sim, crise. sim. Porque chegou a mim durante 5 anos, mais de 5 anos trabalhando com reconquista amorosa, tantos casos fúteis de separação, de rompimento, que Olha, poderia ter sido interessante. resolvido com tanta facilidade, que eu falei, não, a sociedade está ficando doente. A pandemia, ela piorou muito E isso. mexe muito com a questão do ego, né? Sim, Eu falo que o ego é algo muito sério que você tem que perceber, porque o ego, ele faz a família ficar, né, separada, os amigos ficar separados. Por quê? Porque você fala mais do que escuta. Então, a inclusive eu tenho um comunicação vídeo no canal sobre maravilhosa isso. fala sobre a E se comunicação. você ouvir mais e falar menos? E isso que é uma das habilidades que eu vejo, assim, comigo, né? Porque, querendo ou não, no meu convívio, aprender a ouvir mais, a escutar o meu parceiro, saber o que que ele está querendo me falar. Porque muitas vezes ele passa para mim uma comunicação, porque ele não está conseguindo expressar qual é o sentimento que ele tem, como que ele quer. Por exemplo, um exemplo, na educação dos filhos, Sim. que é um dos pilares muito importante, assim, que dá muito Onde um não conflito. tira a autoridade do outro, entende o outro, conversa para tomar decisões mais sérias e não vai lá, não, eu deixei, pronto, acabou. Isso, porque é um dos pilares, né? Outro pilar financeiro, né? Um pilar financeiro. O outro pilar também do relacionamento da liberdade um com o outro, das suas próprias conquistas, que é as próprias conquistas, a liberdade um do outro, para que ele também tenha um tempo de lazer com confiança, porque Sim. também não é porque você é casado que você tem que ficar 24 Grudado horas na pessoa. grudado na pessoa, né? Também, então, esses pilares aqui que eu acabei de falar aqui para vocês são pilares muito importantes que muitas vezes eles são trincados na parte assim de um vidro bem trincado ao ponto dele explodir, olhando na metáfora, porque a comunicação não está sendo trabalhada. Qual a melhor maneira, Laís, de conseguir identificar onde está sendo a minha maior carência? Onde a minha vida está mais precária? Eu trabalho, né, com a roda da vida, né, que é fantástica. Isso aí eu já vou fazer, A tá? roda da vida. Você faz a rodinha bonitinha e você vai colocar as áreas da sua vida: espiritual, sentimental, familiar, saúde. O que para você é importante, né? Quais são os seus pilares? Perfeito. Financeiro, lazer e tal, tal, tal. Você vai pontuar de 0 a 10. Que nota você dá hoje para sua espiritualidade? Ah, eu dou tanto. Beleza. E para sua vida familiar? E para sua vida conjugal? E para sua vida, né? E para sua saúde? Nossa, Laís, eu tenho feito atividade física nenhuma, então para mim aqui é um 2, né? Toma água, nem um pouco. Não, tô aqui, não tô me cuidando muito, não. Então, assim, já tem tempo que eu não vou no médico, tô sentindo umas dores aqui, não vou, né? Para sua vida emocional. O seu tempo sozinha com você, a sua meditação. Sim, então isso tudo você vai colocando os pontos, né? Onde você vai englobar a sua roda da vida. Como é que tá a sua Perfeito. roda? Quais Já são os vamos pontos? ensinar, depois você revê e volta de novo nesse podcast, por favor, a roda da vida. Você pode fazer simples no seu papel. Não, você pega o papel, faz o círculo, divide como se fosse uma pizza e coloca ali e vai dividindo ela em 7, em 10, vendo que 0 é muito ruim e 7 é muito bom e 10 é muito bom. Então, assim, Perfeito. quando você identifica como é que tá a roda da sua vida, você Perfeito. consegue colocar um plano de ação para sua vida. Perfeito. Se eu tô carente na minha área sentimental, ok, o que eu posso fazer? Eu preciso ler mais, eu preciso buscar mais a Deus, Socializar eu preciso mais. ir mais, buscar Uma mais a comunidade, igreja, ir na né? igreja, Sim, fazer uma eu comunidade, preciso fazer um alimentar curso. mais o meu espírito, É. né? O que eu preciso fazer para que essa área, né, consiga se equilibrar? Porque eu sempre falo que é o seguinte: se a nossa roda ela não estiver equilibrada, roda capenga, ela não roda Falta não. tripé.
Eu falo assim, para ser bem curtinho, né? Eu até falo, gente, nós somos um tripé. Corpo, mente Mente e e espírito. espírito. Então, aí ela vai na roda, como nós estamos falando, na área familiar, que é a nossa Porque é base, que é o nosso fácil você alicerce. identificar, né? Tipo assim, nossa, eu realmente estou pecando nessa área. Então Como? você começa a colocar energia nessa área. Como? Não se cobrar, não, eu tenho que ser 10 em tudo. Não, você não Sim, tem que nem ser existe, né, perfeito. Laís? É só quem É, nos criou, sou acabou. criador, Né? isso. Mas você respeitar os seus limites, mas entender, pô, se tá 2 a sua nota de espiritualidade, ou tá 2 a sua nota de, né, autocuidado, peraí, o que tá faltando? Normal não tá. E uma coisa que a Laís, como terapeuta, né, coach, não se bata, assim, não é tempo, muito tempo que você vai refletir na sua família, um tempo de qualidade, não. É o tempo que você coloca para bons acordos, no meu caso, eu faço acordos, né? Por exemplo, um momento que eu vou pro cinema com os meus filhos, que é uma das coisas que meus filhos amam. Vou dar um exemplo, né? Um momento de assistir, ficar deitadinho com eles na cama, no Um tempo de edredom, é qualidade, fazer né? uma massagem. Então, é o tempo de qualidade conversando, então você vai alcançar essa tarefa tal. Criando Mamãe e o papai vai vínculos. fazer isso. Existe perfeição? Não, isso é uma conquista todos os dias. Mas fazendo essa técnica da roda que eu vou fazer, tá? Vou fazer, principalmente agora que nós estamos chegando no final do ano, é o nosso momento da gente fazer o nosso quadro dos sonhos, Sim, é o nosso momento dessa caderno, a autoanálise, né? De falar autoanálise. assim, ano de 2023, eu já tô sabendo por que que a minha roda tá capenga, por que que ela não tá rodando. Então, peraí, eu vou disponibilizar mais energia e tempo nessa área, porque eu quero fazer a minha roda girar. E principalmente a área familiar. Ai, tá chegando ao fim, meu Deus, se fosse por nós ficaríamos aqui horas e horas, mas como eu falei para vocês, aqui no Arco Assinara você vai ter tudo gravadinho no YouTube, você pode voltar e rever várias vezes, porque o bacana da internet é isso, né? É o foco do tempo da Laís. O tempo da Laís é preciosíssimo, ela conseguiu um tempinho para estar aqui com a gente, para contribuir, deixou vários insights muito valiosos para que a gente possa implementar, para que a gente possa ter uma família mais unida, uma família com mais amor, porque se você viu aí que tudo que ela falou, sempre ela voltava na parte da espiritualidade, na parte do amor, na parte do perdão, na parte de você se conhecer, para você ser uma luz aonde você passa, isso que é o segredo, né, de uma mãe, de uma esposa, de uma amiga, que está buscando também um relacionamento, né? Muitas vezes a gente busca um relacionamento, mas talvez não é o momento agora para você se relacionar, é o momento agora de você se conhecer para que o universo traga para você o relacionamento que você tanto deseja, né, Laís? Não pular fases, né? Porque quando você pula fases, como a Laís falou, se você pula fases, você acaba muitas vezes sofrendo muito. Né? E que você seja Escolhendo humilde, errado, né? escolhendo errado. Então, que você viva o seu processo da sua vida conforme como Deus deixou. Cada momento é seu momento, seu processo, se conhecendo e evoluindo. Vai ter o Instagram. A Laís tá gravidíssima, maravilhosa, mas ela vai colocar o projeto saindo do forno aí, esse Vou projeto lindo colocar. aí para vocês que quiser mergulhar mais. Vocês podem chamar ela no direct, perguntar, ela vai atender vocês. Quem sabe vocês marcam até uma avaliação de coaching, quem está Sim. precisando. Tem o site também, tá, Sinara? www.laisvital.com.br. Vamos na bio dela, lá na bio, vocês vão entrar no Lá na bio Instagram dela, tem. tem tudo, vocês buscam ela lá, por Lá eu favor. tenho vários depoimentos de vários atendimentos, explicando como é que funciona o meu trabalho, para conseguir um atendimento comigo, como que você faz, né? Tem o meu direct, Laís, eu preciso aqui da sua ajuda, fala comigo, a gente vai conseguir resolver esse Maravilhosa. problema, né? Só não tem jeito para a morte, para o Sim, resto concordo. tá tudo certo. Concordo plenamente. A Sinara falou sobre sempre voltar na espiritualidade. Quando eu falo sobre ser uma improvável, eu falo sobre entender e sobre ser testemunha do amor de Deus, né, Perfeito. na minha vida e em todo cuidado, mesmo sem merecer, porque muitas vezes a gente, né,
somos filhos rebeldes, né? Muitas Sim, vezes, assim. evoluindo sempre, Sim, né? a gente continua evoluindo, e mesmo sem merecer, Deus ele nunca desampara. Então, Não. assim, eu sou a prova viva do amor e dos milagres de Deus, né? E dessa improbabilidade. Então, quando você fala, ai meu Deus, mas eu não tenho mais ninguém, você tem Deus. Sim, Ora, ajoelhe no concordo. pé da sua cama, entrega a sua vida para Ele. Força você não vai ter, mas pede para Ele vai te dar. E aí ele vai abrindo e chegando pessoas. Onde fecha uma porta, Ele abre outra janela. Ai, maravilhosa, é isso mesmo. Assino embaixo completamente. Essa mulher é uma inspiração, é uma energia. Vocês não entendem a energia que está aqui nesse momento. Então é isso, meu amor. Obrigada. Obrigada, viu, Sinara? Obrigada. Vamos estar Gente, sempre juntas. 2023, vamos ter muitos projetos juntas, viu? muitos projetinhos aí, tá? Muito obrigada. Quem não me segue ainda no Instagram, me segue lá, @LaísVitalCoach com Y, porque pobre, se não tiver um Y, gente, não é Não, pobre. então não é pobre, Sinara, é com Y. Não é, então me sigam lá. Todos os dias tem Maravilhosa. conteúdo novo, tem caixinha de pergunta toda quarta-feira para te ajudar nessa questão dos conflitos de relacionamento, né? Então, assim, E tem os vídeos do gratuito, canal, aproveita sim, que conteúdo gratuito ali, a rodo, para você se entender, para você alimentar, né, o seu intelecto, o seu emocional e o seu espiritual também. Então, perfeito. gente, um beijo enorme, viu, Sinara? Ah, Foi um prazer imenso obrigada. estar aqui. Eu que tenho a honra de receber você. Beijo. Beijo.